A história completa da cidade de Morros, Maranhão, fundada por Manuel Pires Ferreira, que faleceu em 1908, assassinado. Hoje vamos falar um pouco a respeito do município de Morros e o seu fundador, Manuel Pires Ferreira. Elevado à categoria de vila, com a denominação de Morros, pela Lei Estadual número 210, de 28 de abril de 1898, desmembrada do município de Icatu, sede na atual Vila de Morros, constituído do distrito sede, que foi instalado em 30 de julho de 1898. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito sede, pelo Decreto Estadual número 75, de 22 de abril de 1931. É extinto o município de Morros, sendo seu território anexado ao município de Icatu. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Morros figura no município de Icatu, elevado novamente à categoria de município com a denominação de Morros, pelo Decreto Estadual número 844, de 12 de junho de 1935, constituído do distrito sede, sem data da instalação. Em divisões territoriais datadas de 30 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, assim permanecendo em divisão territorial datada de 11 de julho de 1955, pela Lei Municipal número 23, de 21 de novembro de 1959. É criado assim o distrito de Cachoeira Grande e anexado ao município de Morros. Em divisão territorial datada de 11 de julho de 1960, o município é constituído de 2 distritos, Morros e Cachoeira Grande, assim permanecendo em divisão territorial datada de 31 de julho de 1963. Pela resolução do Senado Federal número 112, de 30 de novembro de 1965, o distrito de Cachoeira Grande foi extinto, sendo seu território anexado ao distrito sede de Morros. Em divisão territorial datada de 1º de janeiro de 1979, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Bom dia ou boa noite, este é o canal do Val Oficial e você vai saber mais um pouco sobre a história de Morros. Compartilhem. E não deixem de se inscrever e dar aquele like. Vamos falar agora um pouco sobre a história do fundador de Morros, Manuel Pires Ferreira. Em 1880, Manuel Pires Ferreira se tornou coletor de impostos pelo município de Icatu, chamado de Vila Guaxenduba. Ele viu que a produção da farinha, do sabão, de andiroba, da cachaça, da tequila, do azeite de coco, do jaborandi ou arruda era maior em Morros do que em Icatu. Ele percebeu que Morros poderia ficar independente administrativamente de Icatu. Viu que Morros poderia andar com seus próprios pés. E a partir daí, começou a peregrinação até a capital do estado para que Morros se tornasse município, se emancipasse de Icatu. Por várias vezes teve a porta batida em sua cara por 4 governadores. Mas, por ironia do destino, nessa época, Icatu estava sem prefeito, assumindo neste mesmo período o senhor Severiano de Azevedo, avô de Juarez Lima, e que era casado com uma mulher do povoado Ferrugem, Morros. No entanto, ele não fez muita questão que Morros se emancipasse, pois Morros dava muitas receitas para Icatu.
O governador do Maranhão na época era o desembargador José Bernardo de Magalhães Braga, que só assumiu por 6 meses, de março até agosto deste mesmo ano. Ele também não fez nenhuma objeção e assinou a Lei 210 do artigo 78 da Constituição Estadual para que Morros se emancipasse de Icatu. Seu Manuel Pires Ferreira se tornou o primeiro interventor, ou prefeito, como preferir, já que significa maioral. Então ele assumiu Morros e fez seu primeiro trabalho, que foi fazer o Porto da Barreira, atual Porto do Trapiche. Fez isso de imediato porque em Morros não tinha estradas e as pessoas se locomoviam por meio dos rios, por via fluvial. Eram muitas embarcações que atracavam nas margens do rio Munim, tanto no sentido norte-sul quanto no sentido sul-norte. Então Manuel Pires Ferreira deu preferência à construção desse porto. Fez também o primeiro mercado municipal, fez a primeira sede da prefeitura, fez o quartel de polícia. Ele trabalhou muito pelo município de Morros, tirando recursos próprios e dos impostos cobrados aos morroenses. Ele batalhou muito pelo município, dando sangue, dando suor e dando lágrimas. Infelizmente, isso lhe custou a vida. Em 21 de março de 1908, na porta de sua casa, e que era a sede da prefeitura, onde hoje fica a antiga rodoviária, seu algoz, seu matador, que ficou onde é a prefeitura atual, de lá ele disparou um tiro de revólver Winchester 44, que no Brasil é conhecido como Papo Amarelo ou Rifle Sul, ao qual ele foi alvejado às 19 horas e veio a falecer às 4 da madrugada do dia 22 de março de 1908. Não teve como socorrê-lo, pois o hospital mais próximo ficava na capital São Luís, e eram 2 dias de viagem, isso de barco, pois estradas ainda não tinham. E mesmo se tivesse, não dava tempo para lhe salvar a vida também, pois os meios de transporte terrestres eram os animais. As embarcações eram as únicas. Para chegar lá, dependia das marés, que eram 3: maré do rio Munim, maré da Baía do Arraial e maré da Baía de São José. Elas não se coincidem, pois enquanto uma maré enche, a outra vaza. Manuel Pires Ferreira foi sepultado no dia 22 de março de 1908, às 16 horas, no cemitério municipal de Morros. Logo após sua morte, quem assumiu foi o senhor Gregório Lopes de Souza, que muito fez por Morros também, que, a exemplo de Manuel Pires Ferreira, tirava recurso do próprio bolso dos impostos para beneficiar a população. Atualmente, Manuel Pires Ferreira é esquecido, sequer uma homenagem lhe foi dada. Nem imagens se tem dele, pois a região Nordeste, principalmente a parte Norte, era muito pobre. São 106 anos da morte do fundador de Morros, Manuel Pires Ferreira, e esquecimento. Só para não esquecer, Morros foi palco da Guerra da Balaiada. Inclusive, no povoado Buriti do Meio, há um cemitério para os balaios, cujo tinha um código quando chegaram em Morros, Tucum. Esse código as pessoas diziam para os balaios, para não serem confundidas com os inimigos. Então eles criaram o código e deram às pessoas não inimigas, pois quando apareciam pessoas e não falassem o código, elas levavam chumbo na hora.
Morros é um município brasileiro do estado do Maranhão. Localiza-se no norte do estado e faz parte da região do Baixo Munim. Sua população é de 18.554 habitantes, isso no censo de 2022. Está inserida na mesorregião norte maranhense, dentro da microrregião de Rosário. Morros limita-se ao norte com os municípios de Humberto de Campos e Icatu, ao sul com os municípios de São Benedito do Rio Preto e Nina Rodrigues, a leste com os municípios de Belágua e Humberto de Campos, e a oeste com os municípios de Axixá, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e Presidente Vargas. A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 2 graus 51,36 de latitude sul e 44 graus 01,48 de longitude oeste de Greenwich. Sua área total, que equivale à medida dessa superfície, é de 1.712,121 km². Já o perímetro, que equivale à soma das medidas de todos os lados dessa superfície de morros, e que funciona como se fosse dada uma volta completa com uma fita métrica na borda dessa figura superfície, é de aproximadamente 222 km. Sua altitude é de 478 metros, sendo a parte mais alta no outeiro acima do nível do mar. Possui 11,3 habitantes por quilômetro quadrado. O prefeito atual é Milton Souza Santos, PL, eleito em 2021, 2024 e reeleito até 2028. Atualmente, Morros tem 126 anos. O município de Morros está na margem direita do rio Munim e também é banhado pelos seus afluentes Una, Mocambo, Mapari, Pirangi, dentre outros. Dada a influência das marés que penetra pela foz, o rio Munim é propício para a pesca tanto de água doce como de água salgada. Sua geografia é caracterizada por uma grande quantidade de morros, com áreas de mata nativa, babaçoais e pastagens. O relevo na região é formado por planícies suavemente onduladas, contendo extensas áreas com morros. O acesso a partir de São Luís, capital do estado, em um percurso total em torno de 98,8 quilômetros, se faz através dos seguintes roteiros: 60,5 km pela rodovia BR-135 até a cidade de Baicabeira, 23 km pela BR-402 até a cidade de Rosário e 15,3 km pela BR-402 até a cidade de Morros. Sua área total, que equivale à medida da superfície, é de 1.712,121 km². A história da vila de Portugalzinho. A cidade de Morros teve origem em uma povoação que era visitada por moradores de Icatu para caçadas e banhos, há cerca de 300 anos atrás, mas só se tornou cidade depois que irrompeu a Guerra da Balaiada em 1839. Nesse período já existiam mais de 30 casas e um armazém. Então essas casas eram pequenas, feitas de palha e que eram chamadas de choças. Então o progresso alcançado pelo povoado levou vários portugueses a se estabelecerem ali, como comerciantes, vindo a prestar valiosa contribuição à emancipação do município. Mas um se destacou, que foi o Manuel Pires Ferreira. Eles se instalaram na região devido aos recursos e belezas naturais,
os quais eram a grande quantidade de peixe, caças e águas. O nome Rio Una foi dado por uma das filhas de um desses portugueses, por nome de Aurora Nunes Félix, que viera com seus pais de Portugal em busca de posse de terras. Seu pai a levou para tomar banho onde hoje é Una dos Morais. Ela, como viajante da região, viu que aquelas águas eram únicas e, portanto, batizou o Rio Una como Rio Una, ou seja, águas únicas. Então, Una significa águas únicas, uma beleza que não se encontra em todos os lugares. Em Morros também possui a caça abundante, além do extrativismo vegetal, como frutos, madeira, raízes, folhas e também resinas, ceras e a seiva das plantas, que são úteis na produção de elementos como borracha, tintas, vernizes e cosméticos, por exemplo, este de frutas típicas da região, pois o município de Morros tem a característica de ter vários, ou se não todos os biomas brasileiros, características tais como da floresta amazônica, do cerrado, mangue, campos, cocais, etc. O município de Morros era chamado de Vila Manuel Pires Ferreira. O que mais almejava em sua vida era que Morros se tornasse município, pois era bastante próspero, produtivo, enquanto Icatu levava boa parte do que se era produzido. Antes de ser denominado Morros, esta terra era conhecida como Portugalzinho e Guaxinduba. Finalmente, em 28 de abril de 1898, pela força da Lei nº 210 do artigo 78 da Constituição Estadual, o governador em exercício José de Magalhães Braga, que só passou 6 meses em exercício, assina o decreto que faz com que Morros se tornasse município. Isso porque Icatu estava sem prefeito, assumindo na mesma época o senhor Severiano de Azevedo, e ele também não fez muita objeção, já que Morros gerava muita receita para Icatu. Então esses dois aspectos facilitaram a emancipação da cidade de Morros. Morros recebeu esse nome devido aos numerosos morros e outeiros existentes no local. Os naturais ou habitantes de Morros são chamados morruenses. Manuel Pires Ferreira, com méritos, passa a ser o primeiro administrador do município e, juntamente com a população local, fez algumas obras de importância, como o porto chamado de Barreira, fez um arraial onde as pessoas comemoravam o tal feito, mas por inveja e ganância de alguns, Manuel Pires Ferreira foi assassinado em 22 de março de 1808, sendo baleado às 7 horas da noite do dia anterior e morrendo às 4 da manhã da data acima citada, assumindo então a administração em seu lugar Gregório Lopes de Souza, também apaixonado por Morros como seu antecessor, chegando a retirar dinheiro do seu próprio bolso para auxílio em obras do município, e ele, juntamente com a população, construíram o primeiro mercado público. E fez também a reforma do Porto da Barreira, dando assim continuidade ao progresso de Morros, a tal ponto que Morros, em 1914, era um dos municípios mais prósperos do Maranhão, tão forte economicamente como a própria cidade de Icatu, despertando assim a curiosidade do então governador do estado do Maranhão, o Dr. Herculano Nina Pargas, que veio verificar o crescimento desse município que mais parecia uma cidadela. O que fez com que em 30 de março de 1915, pela Lei nº 681, elevasse Morros à categoria de vila. Porém, infelizmente, depois disso, houve um distanciamento entre a administração da vila e o governo do estado, e em 1918, o Dr. Urbano Santos da Costa Araújo rebaixou Morros à categoria de município. Manuel Pires Ferreira foi o primeiro a assumir o direcionamento de Morros,
ele tomou definitivamente o comando do destino de Morros com auxílio dos habitantes da povoação florescente e progressiva. Exerceu sua atividade em prol do desenvolvimento e melhoramento dos mais carentes e que fossem compatíveis com os recursos e capacidade financeira do próprio município. Uma curiosidade que rolava nessa época é que em 1935 Morros não tinha delegacia, mas havia um major chamado Bernardo Lopes. Ele era o cara que punia os infratores. Quando era uma mulher, a punição era lavar roupa no rio Una, cozinhar, passar e manter ordem sobre sua família. Já para os homens, eles eram obrigados a cortar jiquiri na beira do rio Muni. Sobre a etnia morroense, a característica do povo de Morros é 60% português, sendo os 40 restantes de índios tapuias e tupinambás e negros. Os primeiros moradores de Morros foram os portugueses Francisco Raimundo, Téria Vieira Machado, José Félix, Emília de Tal, Bárbara de Tal, Clara de Tal, Antônio Valente, Luísa de Tal, Martinho Moreira, Cristina dos Santos, dentre outros. Com a influência dos portugueses na pacata cidadezinha, o comércio local vai melhorando. De 1960 a 1965, Morros estava no auge de seu desenvolvimento, com comércio forte, com 12 fábricas de sabão de andiroba e 16 fábricas de aguardente de mandioca a tequila. Havia a exportação diária, então o dinheiro circulava e o povo, embora pobre, tinha o poder de vida melhor que agora. Havia uma coletoria estadual cujos impostos arrecadados davam um bom lucro ao Estado. Morros chegou a ter um coletor federal chamado Dedequinho, filho de Antônio Pires Ferreira, que também foi prefeito de Morros, neto de Manuel Pires Ferreira. Em Morros havia 5 casarões com suas calçadas de pedra preta, dos antigos portugueses que, depois de encherem seus bolsos de dinheiro, rumaram para outros locais. Hoje restam apenas algumas ruínas. Em 1939, com a chegada do Monsenhor Bacelar, o padre que veio para a paróquia, um homem visionário, Morros começa a negociar com o governo do estado para que pudesse vir a ser cidade, o que se concretizou em 9 de março de 1938, quando o governo Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, pelo Decreto-Lei nº 45, elevou Morros à categoria de cidade e nomeou Antônio Justiniano de Moraes como prefeito interino até que ocorressem as eleições. Antônio Justiniano de Moraes foi eleito em 1955 contra Tomás Costa, seu cunhado e irmão de sua esposa, Celina Heraclites Lopes de Souza. Tomás Costa futuramente viria a ser prefeito de Morros também. Ele assumiu em 1956 a 1960 pelo PTB. Ele fez a prefeitura, calçou parte da cidade, fez os muros de arrimos da cidade, que eram construções mais fortes, capazes de conter forças como barrancos e equilibrar a pressão de um terreno. Fez escolas nos povoados de Morros, dentre outros. Foi nomeado juiz durante 2 anos. Em 1997, Morros perdeu parte do seu território para o município de Cachoeira Grande. Hoje o município tem uma população estimada em 18.554 habitantes, conferida pelo IBGE 2022, onde a maioria vive na zona rural. Casas antigas. Um dos primeiros comércios de Morros, a casa A Rainha do Muni Nossa Senhora de Fátima, que se encontra no bairro da Vargem ou Lava-Olho, ainda hoje está de pé. Em sua frente existe uma casa que era uma antiga senzala.
Os escravos eram trazidos para trabalhar naquele imenso local. Atrás dessas casas havia uma fonte que muitos escravos morreram chicoteados pelos seus senhores. Festejos. A cidade de Morros tem suas festividades religiosas, com destaque para o festejo de São Bernardo, que é o padroeiro de Morros, realizada anualmente de 11 a 20 de agosto. É uma das maiores festas do município. Já o festejo de Nossa Senhora Aparecida do Munim se comemora no dia 12 de outubro na Igreja Matriz. Um pouco da história da Capela de São Bernardo ou Igreja de São Bernardo. A imagem de São Bernardo foi trazida pelos primeiros portugueses que chegaram em Morros e onde tiveram a ideia de fazer uma capela em sua homenagem. Os colonizadores tinham o costume de rezar uma primeira missa no local onde aportavam e traziam sempre uma imagem religiosa. Porém, a imagem só foi trazida anos depois da fundação de Icatu, mais precisamente nos anos 1875. A primeira capela em Morros foi fundada em 1878, 20 anos antes da emancipação do município de Morros. Alexandre Guedes emprestou sua casa para cultuar a Deus. Depois surgiu a ideia de se levantar uma capela. Algumas pessoas, como Feliciano Vitório Chaves, Bernardino Pires Ferreira e Manuel Marques dos Santos, se juntaram e levantaram a primeira capela em Morros. Porém, o local escolhido não era o ideal. Então o grupo providenciou um local onde se encontra hoje a Igreja de São Bernardo e ali fizeram a capela. E depois a Igreja de São Bernardo com uma arquitetura belíssima da época, mas que sofreu interferência recente. Um pouco da história da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida do Munim. A Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida do Munim teve início a sua construção em 1940, com a chegada do padre Monsenhor Bacelar, que assumiu a paróquia Nossa Senhora Aparecida, fundada nesse mesmo ano, e foi inaugurada em 1993 pelo padre Luiz Muraro. O processo de construção dessa igreja se deu em duas etapas, onde a primeira foi com pedras de granito no formato de paralelepípedos que vieram da cidade de Axixá e que dizem que a maior parte foi carregada na cabeça pelos fiéis. Já a segunda etapa foi erguida com esforços do padre italiano jesuíta Luiz Muraro, que substituiu o Monsenhor Bacelar. Ele ficou em Morros por mais de 20 anos e deu várias contribuições ao povo. É uma igreja com uma arquitetura que não há em nenhum lugar do Brasil, senão em Morros. Foram usadas nessa segunda parte tijolos fabricados na região do Munim. Na sua construção, ainda morreu um trabalhador que caiu de cima da igreja. A cultura de Morros. Morros é conhecido como o portal dos lençóis maranhenses, das águas cristalinas do rio Una, mas também do Bumba Meu Boi, isso por ter em sua terra o boi mais famoso do Brasil. Sotaque de orquestra. Além dele, ainda tem o boi estrela de São João, sotaque de matraca. Pontos turísticos em Morros. Em Morros há uma variedade enorme de atrações e pontos turísticos, onde anualmente mais de 200 mil pessoas visitam a cidade. Os principais pontos turísticos em Morros são Una da Soledade, Praça Paraíso das Águas, Igreja Matriz, Una dos Morais, Cachoeira do Arruda, Una Grande, além de vários outros. Morros também possui suas fontes locais, como a Fonte dos Amores, Fonte do Pelo Sinal, Fonte da Pompeia, Fonte do Sara, Fonte do Retiro, Fonte do Raimundo Santos e Fonte do Botiquim. Economia. A pecuária, o extrativismo vegetal, as lavouras permanentes e temporárias, as transferências governamentais, o setor empresarial com
59 unidades atuantes e o trabalho informal são as principais fontes de recursos para o município. Povoados. Morros possui mais de 230 povoados, sendo 60% da população vivendo lá. A maior parte dessas pessoas sobrevive na agricultura de subsistência, que é uma modalidade de cultivo de terra, que consiste na produção de alimentos para manter o agricultor e sua família, com uma pequena porção destinada ao comércio em sua comunidade, pesca artesanal, caça e programas sociais. Em breve a gente vai colocar a relação de todas as comunidades do município de Morros. A água consumida na cidade de Morros é distribuída pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, autarquia municipal que atende aproximadamente quase todas as residências da cidade, através de uma central de abastecimento. E ela vem da água do rio Una. O município possui um sistema de escoamento superficial e subterrâneo dos efluentes domésticos e pluviais que são lançados em cursos d'água permanentes. A disposição final do lixo urbano não é feita adequadamente em um aterro sanitário. De acordo com os dados do CNM 2000, a coleta do lixo domiciliar é inexpressiva, atendendo apenas 0,19% das residências, mas hoje, duas vezes por semana, os carros passam e recolhem os lixos. Isso na sede. Já nas comunidades, geralmente eles queimam o lixo ou enterram. Mesmo assim, a disposição final do lixo urbano e do esgotamento sanitário não atendem às recomendações técnicas necessárias, pois não há tratamento do chorume, dos gases produzidos pelos dejetos urbanos, nem dos efluentes domésticos e pluviais como forma de reduzir a contaminação dos solos, a poluição dos recursos naturais e a proliferação de vetores de doenças de veiculação hídrica. Então, além disso, não é efetuada a coleta diferenciada para o lixo dos estabelecimentos de saúde, sendo seu acondicionamento feito de forma inadequada, elevando o risco de poluição dos recursos hídricos subterrâneos. O fornecimento de energia é feito pela Eletronorte, através do Equatorial, pelo Sistema Regional de Miranda, que abrange a região Norte, Centro-Norte e Centro-Oeste maranhense. O sistema é composto atualmente por quase 30 subestações. Quase todos os povoados de Morros possuem energia elétrica. O salário médio mensal dos trabalhadores formais do censo de 2002 era de 2,0 salários mínimos, comparando a outros municípios do Brasil, que é de 5.570, Morros ficava em 2.269 lugar. Em relação ao estado, ficava em 75 na posição de 217 municípios. Então, nesse período, havia 1.841 pessoas ocupadas. Em comparação com os 5.570 municípios do país, ficava em 2.572 lugar. Já em relação aos municípios do estado de 2017, Morros ocupava o 83º lugar. Já a população em geral chegou em 9,92%, comparando com os 5.270 municípios do país, ficava na posição 4.277. Em relação aos 217 municípios do Maranhão, ficava em 78º lugar. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo de 2010 era de 58,5%, comparando a todos os municípios no país, ficava na posição 98º lugar. Em comparação aos 217 municípios do Maranhão, ocupava o 31º lugar. Educação. Em 2010, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade era de 96,2%. Na comparação com outros municípios do estado,
ficava na posição 138 de 217 municípios. Já na comparação com o município de todo o país, ficava na posição 4.435 de 5.570 municípios. Já em relação ao IDEB, no ano de 2023, para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública, era de 5,6 e para os anos finais de 5. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 30 e 11 de 217 municípios. Já na comparação com o município de todo o país, ficava nas posições 3.210 e 1.979 de 5.570 municípios. Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade. Em 2010, era de 96,2%. Comparando outros municípios no país, ficava na posição 4.435 de 5.570 municípios. Em relação aos municípios do estado, ficava em 138 de 217 municípios. IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, censo de 2023, 5,6. Comparando a outros municípios do país, ficava em 3.210 de 5.570 municípios. Já em comparação com os municípios do Maranhão, ficava em 30º lugar. IDEB anos finais do ensino fundamental, censo de 2023 era de 5,0. Comparando a outros municípios no país de 5.570 municípios, ficava em 1.979. Em comparação com os 207 municípios do Maranhão, ficava em 11º lugar. Matrículas do ensino fundamental 2023 era de 3.400 alunos. Matrículas do ensino médio 2023, 687 alunos. Docentes no ensino fundamental 2023, 259 professores. Docentes no ensino médio 2023, 62 professores. Número de estabelecimentos de ensino em 2023, 38 escolas. Número de estabelecimentos de ensino médio 2023, 3 escolas. Em 2021, o PIB per capita era de R$ 7.607.088. Na comparação com outros 217 municípios do estado, ficava em 166 de 217. Em comparação aos 5.570 municípios do país, ficava em 5.479. Já o percentual de receitas externas em 2023 era de 95,56%, o que colocava na posição 62 de 217 entre os municípios do estado e na posição de 322 de 5.570 municípios. Em 2023, o total de receitas realizadas foi de R$ 88.858.658,15. O total de despesas empenhadas foi de R$ 87.198.439,27. Isso deixa o município nas posições 100 e 101 de 217 entre os municípios do estado e em 2.110 e 2.026 de 5.570 municípios do Brasil. Então, pessoal, esta é a história de Morros e um pouco sobre o fundador dessa linda cidade. Compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.